O intestino delgado é formado por três importantes porções: duodeno, jejum e íleo. O duodeno seria essa parte inicial do intestino delgado, seguido do jejum e, por fim, nós teríamos o íleo. No duodeno ocorre a ação de importantes secreções. Uma delas é uma secreção produzida pelo fígado, que nós denominamos de bile, a bile que é armazenada na vesícula biliar e que no momento correto vai ser liberada para atuar no duodeno. A bile, ela tem uma ação emulsificante. O que seria isso? Emulsificar seria quebrar as moléculas de lipídios em partes menores para facilitar a ação das enzimas lipases. Você teria uma maior superfície de contato por parte dessas enzimas. Já o pâncreas, ele produz o que denominamos suco pancreático. Então, o suco pancreático é um produto rico em enzimas, não é só uma enzima, é uma série de enzimas. Enzimas que vão atuar quebrando carboidrato, proteína e os próprios ácidos nucleicos. Né? No duodeno, nós já temos a produção do suco entérico. O suco entérico, então, é produzido pelo próprio duodeno e ali ele também é utilizado. Então, o suco entérico também tem uma série de enzimas que vão atuar. Enzimas que vão atuar quebrando carboidratos, enzimas que vão atuar quebrando proteínas e enzimas que vão atuar quebrando lipídios. No intestino delgado também acontece a produção de importantes hormônios. Um deles é a enterogastrona. A enterogastrona, que é produzida no duodeno e atua no estômago, inibindo a produção de gastrina e, consequentemente, de HCl. Ela também impede que o estômago continue realizando movimentos peristálticos. Isso porque no duodeno já tem o quimo já chegou e está sofrendo digestão. Para dar tempo de fazer toda a digestão química necessária no duodeno, ele cessa os movimentos peristálticos para dar um tempo. Depois que esse quimo, que agora passa a ser chamado quimo, sai do duodeno, aí sim ele cessa a produção de enterogastrona e o estômago volta a ter movimentos peristálticos, empurrando uma nova porção do quimo para o intestino delgado, para o duodeno. Né? Ok? A secretina que vai ser produzida no duodeno e que vai atuar no pâncreas para que haja então a produção do suco pancreático, que vai agir no duodeno. Já a colecistocinina, ela é um hormônio que é produzido no duodeno e que vai atuar na vesícula biliar, fazendo com que essa vesícula biliar se contraia e expulse a bile para atuar então no duodeno. Então, o que verificamos é que o duodeno fabrica hormônios que vão atuar no estômago, na vesícula biliar, no pâncreas, com produções Então, o que verificamos é que o intestino... Então, o que verificamos é que o duodeno, ele produz hormônios que vão atuar em diferentes órgãos para beneficiar o próprio intestino, o próprio duodeno. Então, aqui nós temos também a produção do quimo. O quimo, que veio lá do estômago, ao chegar no intestino delgado e passar por toda essa mistura de suco pancreático, bile e o próprio suco entérico, ele se transforma agora numa substância que a gente fala quimo. Ele passou por uma quilificação e agora ele é químico. É até interessante falar aqui também que o suco pancreático, ele tem bicarbonato de sódio, que é justamente para neutralizar a acidez, para baixar um pouco a acidez do estômago. Então, o estômago estava ácido, agora aqui no duodeno, o quilo, que vai partir daqui para o jejum e depois íleo, ele já é uma substância com pH básico.
O quilo, saindo do duodeno, chega então no jejum e depois segue para o ilho. O jejum que apresenta 2,5 metros e o ilho 3,5 metros, num total de 6 metros de comprimento, jejum e ilho. Nessas estruturas encontramos a presença de pregas, vilosidades e microvilosidades. Então, observando essa figura, verificamos que eles retiraram uma amostra do intestino delgado e fizeram um corte na sua parede para observação. Nós verificamos que essa parede é formada por pregas, dobras. Então, está cheio de dobras aqui, ó. Se você olhar ampliado aqui, ó, você vai ver dobras. Essas dobras são formadas por outros tipos de dobras, que nós chamamos de vilosidades. Então, eles pegaram um pedacinho aqui, ampliaram, e nós vemos aqui, ó, cheio de dobrinhas, né? Cheio de projeções que lembram dedos. E daí vem o nome vilosidades. Então, nós temos pregas, vilosidades, cada pontinho desse aqui, ó, parece espinhos, né? São as vilosidades. Se pegar um pedacinho dessas vilosidades e ampliar, nós vamos ver que elas são formadas por células. Então, ó, eles pegaram um pedacinho dessa vilosidade, que são formados por um conjunto de células, e eles observaram no microscópio que essas células também têm outras dobras. Ou seja, elas têm alguns, na sua superfície, elas têm um prolongamento da membrana plasmática que faz essas outras vilosidades. Então, aqui nós chamamos de vilosidades e aqui, que são bem menores, chamamos microvilosidades. As pregas, as vilosidades e as microvilosidades são importantes na absorção de nutrientes, porque elas aumentam a superfície de absorção, a área de contato dos nutrientes. Então, os nutrientes vão ter mais área para poder entrar em contato com as paredes do intestino delgado e, então, serem absorvidos por essas paredes. Então, os nutrientes entram, né, são absorvidos pelas paredes e dali eles seguem para a corrente sanguínea, no caso dos aminoácidos, dos monossacarídeos, das vitaminas, sais minerais e água. Aliás, vitaminas, sais minerais e água são absorvidos diretamente sem passar por qualquer processo de digestão. Bom, para o vaso linfático já vão os ácidos graxos e glicerol, que não vão diretamente para a corrente sanguínea. Eles primeiros precisam passar pelos vasos linfáticos para depois irem para a corrente sanguínea. O quilo chega então ao intestino grosso por essa porção final do ilho. Nós podemos dizer que o intestino grosso é dividido em 3 partes: o seco, o cólon e o reto. O cólon é dividido em 4 porções: o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente e o cólon sigmoide. Além disso, gostaria de destacar a presença de uma estrutura chamada apêndice. O apêndice é um órgão tubular que acreditava-se que não tinha função. Com um estudo publicado em 2007, verificou-se que essa estrutura é responsável pela promoção de crescimento populacional de bactérias que são benéficas para a digestão. Além disso, ele serve como depósito para essas bactérias. Então, se observarmos a figura, é possível comparar um apêndice normal com um apêndice inflamado. Esse apêndice normal ele vai inflamar principalmente pela presença de fezes endurecidas, de semente, de pedaços de unha, farpas de palito de dente. Então, pessoas que gostam de ficar comendo unha, pessoas que gostam de ficar mastigando palito de dente, corre grande risco de ter uma inflamação nessa área. E essa inflamação caracteriza a doença apendicite, e esse apendicite pode gerar uma dor abdominal intensa no lado direito. E se a pessoa não procurar um médico a tempo, pode acontecer um rompimento desse apêndice. E quando acontece o rompimento, caracteriza o que falamos de apendicite supurada. A apêndice supurada, essa palavrinha significa que vai ter liberação na cavidade abdominal de pus, de bactérias, de fluidos inflamatórios, inclusive pela localização aqui, a gente já sabe que pode ter vazamento de fezes.
Então, tudo isso contamina essa região abdominal, caracterizando uma infecção generalizada que pode, então, levar a pessoa à morte. Então, se a pessoa está sentindo dor abdominal, se ela está sentindo náuseas, se ela está sentindo vômitos, perda de apetite, é importante procurar um médico para fazer o procedimento cirúrgico, que consiste na retirada do apêndice.